Olá, concurseira, olá, concurseiro, dando sequência aos nossos temas de estudo, vamos falar sobre os princípios fundamentais que já foram vistos na aula passada, numa perspectiva assim muito introdutória, né? Eu apenas estabeleci com vocês um mapa, estabeleci com vocês aí uma lógica de enfrentamento da matéria, tá? A FUMARC, ela gosta muito desse tema. Até estatisticamente, você vai pesquisar as provas dela, você encontra pouquíssimas coisas do Poder Judiciário, por exemplo, mas encontra muita coisa de princípio fundamental. E muita coisa leia também com ressalva, né? Porque a FUMARC, embora crescente na sua influência, ela ainda tem um número limitado de questões, mas ela tem várias questões aí. E ela vai, por exemplo, pegar e trabalhar, né, quais são os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. E aí ela vai misturar fundamento com princípio. Então, esse tema, ele não pode ser ignorado por você. E eu, inclusive, recomendaria uma leitura muito atenta dele. E eu recomendaria até o seguinte, se você puder decorar, isso daí se decora. Decora principalmente o primeiro e o terceiro. O quarto daí você deduz. Você já vai entender como, tá? Fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que abrir a Constituição, lá no artigo 1º, que diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios do Distrito Federal. Essa lógica a gente já conhece, né, desde a organização político-administrativa do Brasil, e ela constitui-se em Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Nós somos um Estado Democrático de Direito. Quer dizer, nós somos um Estado que está fundado na lei, no respeito à lei. Aqui a gente faz as coisas pautados pela lei, e é uma lei que é democraticamente feita. E neste processo de democracia, a gente sempre respeita todos os pontos de vista, sempre tolera, sempre agrega, né? Nunca divide, né? É um conceito aí um tanto quanto aberto, amplo, não creio que chegue a cair em significado, né? O que é o Estado Democrático de Direito? Não está na Constituição o que é, esse é um conceito doutrinário. Está dizendo que a gente é um Estado Democrático de Direito. Isso basta. E os seus fundamentos são a soberania, em primeiro lugar. Antônio, eu lembro ter visto isso já. A gente trabalhou com aquela lógica lá da Organização Político-Administrativa do Brasil, destacando que sim, a República Federativa do Brasil, o todo, né, o conjunto, o país é soberano. Está aí no artigo 1º, inciso 1º, que agora ganha uma explicação talvez mais detalhada. A gente quer fazer crer que no Brasil ninguém manda mais do que o todo, tá? Ou melhor dizendo, talvez uma explicação mais fácil de ser compreendida nesse primeiro momento. Nenhuma entidade ou Estado estrangeiro manda aqui dentro. Aqui dentro quem manda é a gente. Tá? Essa é a ideia. É melhor pensar assim esta soberania. Nós somos um país soberano. Aqui quem toma as decisões somos nós. Se aqui a gente tem a política A, B, C ou D, é porque a gente quer. Não é porque os Estados Unidos, por exemplo, não gostam da política de esquerda que vem sendo adotada pela federação, né, pela União, que teremos que nos reorganizar nisso. Não, aqui dentro nós mandamos. Essa é a ideia da soberania, tá? E ela é um fundamento do todo, né, da República Federativa do Brasil. Cidadania. Também a participação popular é muito valorosa para o direito brasileiro. As coisas são construídas em cima dela, dessa participação da sociedade. Dignidade da pessoa humana. Veja, isso é muito importante, inclusive todo o artigo 5º, que a gente já vai começar a ver, que traz uma série gigantesca de direitos, foi construído em cima desta dignidade da pessoa humana, tá? Depois, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, quer dizer, muito embora nós sejamos capitalistas, e isso é um desdobramento da livre iniciativa e de outros princípios que estão na Constituição, mas não estão no seu edital, o nosso capitalismo não é um capitalismo selvagem, porque a gente deve respeitar os valores sociais do trabalho. Então eu não posso explorar, não posso pegar assim mão de obra escrava, né? Eu tenho que pagar um salário justo, esse tipo de coisa. Também temos que bem coordenar isso daí. E aí o pluralismo político. Esse daqui eu falei contigo.
lá alguns encontros atrás. Eu falei para vocês, olha, existe o pluripartidarismo e o pluralismo político. O pluralismo político tem a ver com esta diversidade de concepções que há no Brasil, filosóficas, religiosas, sexuais, políticas. Tem vários grupos no Brasil. O país é continental, na verdade. Tudo isso vai construindo o Brasil. Tudo isso é fundamento do Brasil. A gente está em cima deste pluralismo político construído. Aí é verdade que se há um pluralismo político, se há uma variedade na sociedade de pessoas, de grupos, isso vai redundar num pluripartidarismo, que é lá um dos preceitos que estavam mencionados no artigo 17, aquele dos partidos políticos, você bem se recorda deles, tá? Estes são os princípios aliás, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os concurseiros criam palavras, né, para fins de memorizar temas. Eu acho que não atrapalha, mas não é determinante. Alguns memorizaram isso já a partir da memorização das primeiras sílabas aqui. Pode ser que ajude, né? Socidivaplu. Não adianta nada, absolutamente nada na hora da prova. Você vai, socidivaplu. Se você esqueceu o que é o so, né? Ou o que é o di. O que era o plu mesmo? Aí não adianta nada. Então isso aqui é acessório, não é principal. Você tem que entender o que está aí e entender que estes são fundamentos da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque são todos substantivos. Veja lá. São todos substantivos. O socidivaplu, tá? Depois vem aí um parágrafo único que diz, ainda no artigo 1º, que todo o poder emana do povo. Isso a banca já cobrou. Todo o poder emana do povo. No Brasil, o povo é o titular do poder. Um dia desses fizeram uma proposta de alteração disso aí, para fins de constar que todo o poder emana de Deus. Olha, nada contra, né? A gente já sabe que o Brasil não tem uma religião oficial, ele não se vira, evidentemente, de costas para a religião, mas não precisa colocar que todo poder emana de Deus, né? Não precisa, assim, esse tipo de regra na Constituição. Se você acredita que o poder emana de Deus, ótimo, maravilhoso. Se você não acredita, também ótimo, maravilhoso. A gente vive num país que é fundamentado no pluralismo político, cada um acredita naquilo que quer acreditar e é feliz assim, tá? Mas vamos lá. No Brasil, todo poder emana do povo. A prova pode cobrar, todo poder emana do Congresso. Não. Emana do povo, né? Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Quer dizer, eu elejo representantes para que estes me representem, eu escolho o prefeito, escolho o vereador, o deputado, o governador, mas também ajo diretamente. E a gente já deu exemplos de atuação direta da sociedade. O plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Atenção, a gente age diretamente nos termos da Constituição. E a prova já perguntou assim, né? Salvo engano, na Polícia Civil de Minas. O todo poder emana do povo que o exerce apenas através de representantes eleitos. Não, não é apenas. É ou por representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Beleza. Aí a gente vai para o artigo 2º, separação de poderes, para teorizar aquilo que a gente já conversou nos encontros anteriores. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São poderes independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um deles exerce uma função específica, de maneira assim prioritária, né? O Legislativo vai legislar, o Executivo vai administrar, o Judiciário vai julgar. Eles até exercem, hora ou outra, função que é do outro. Por exemplo, o Poder Executivo, através do presidente, edita as medidas provisórias. Né? O Legislativo até julga, às vezes, o crime de responsabilidade praticado pelo presidente. Não vem ao caso, contudo, memorizar assim esses exemplos. Eu só quero que, dentro de uma perspectiva teórica e possível, mas não frequente, de cair na prova, que você compreenda que os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Cada um exerce uma função específica, que a gente chama de função típica,
que já foi mencionada, mas atipicamente eles podem também exercer funções dos outros. A malandragem da prova é o independente aqui, né? Porque ela pode colocar, são poderes da união dependentes e harmônicos entre si. Deus me livre e guarde, não é dependente e harmônico não. É independente e harmônico, tá? Nada demais. Agora chegamos ao artigo 3º, que é muito importante e que constitui e que traz, na verdade, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vejam lá que constituem objetivos fundamentais da República. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Veja, exatamente como havíamos dito, os objetivos vêm construídos em cima de verbos no infinitivo. Você bem analisou o artigo 3º, ainda que rapidamente, né? Mas percebeu aí a existência de um construir, de um garantir, né? Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. São verbos no infinitivo. Se você lembrar disso e lembrar que os fundamentos vêm construídos na forma de substantivos, você acaba deduzindo os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. A gente já vai falar disso, tá? Então, em primeiro lugar, vamos pegar aqui o artigo 3º, inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não me interessa saber como é que a gente vai fazer isso, interessa saber que a gente tem que fazer isso. E interessa saber que há uma tendência, não tão presente na FUMARC, mas ainda assim uma constante em outras bancas, de trocar esta última palavra por algo que soe solidária. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Não, é solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. A gente quer um desenvolvimento nacional. A gente quer que tudo cresça, né? Essa é a ideia. Depois, essa daqui a banca já fez uma sacanagem. Em 2014. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja, muita gente me pergunta assim, Antônio, mas que sacanagem, né? Por que não erradicar a pobreza, a marginalização e as desigualdades? Por que as duas primeiras, pobreza e marginalização, serão erradicadas e a desigualdade será reduzida apenas? Por que eu não erradico a desigualdade? Bah, porque não dá, né? Não dá. A gente trabalhou com essa noção rapidamente há pouco e ficou consignado que o Brasil é um país capitalista. E num país capitalista sempre haverá quem ganhe mais do que o outro. E não tem problema um ganhar mais do que o outro. Evidente que não tem. O problema é um ganhar mais do que o outro, a custo de exploração, coisa e tal, aí a gente tem que se preocupar. Mas sempre haverá desigualdade numa sociedade. Não tem desigualdade lá em Cuba, né? Que não deu certo. E na aldeia de Smurf, também lá todo mundo é igual. Aliás, dizem que o Smurf é o desenho mais socialista do mundo, né? Mas o Smurf não existe, teoricamente. Muito bem. Mas o que a banca fez? Ela trocou. Ela colocou reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as desigualdades. Se você lembrou desse raciocínio, você não erra mais, tá? Depois, cabe ao Brasil promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, tá? Esses são os objetivos. Mas aí vejam só, se você entendeu que os fundamentos são o Sociediva Plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político, e lembrou que os objetivos vêm construídos em cima de verbos, você deduz o princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. Por exemplo, vão te perguntar assim, a defesa da paz é um fundamento, um objetivo ou um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais? Sociediva Plu, não é fundamento. Verbo não é objetivo. Então é o quê? Princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Tá? Caiu lá. Autodeterminação dos povos é fundamento, objetivo ou princípio? Sociediva não é fundamento. Não é objetivo. É o quê? Princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. Além do que, sem muito esforço,
você conclui que os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais têm alguma coisa a ver com relação internacional. Veja só o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência. A gente é independente. A gente pediu independência de quem? De Portugal, né? Somos independentes. Somos independentes, tá? É um princípio que foi forjado aí num plano internacional. Depois, prevalência dos direitos humanos. Então quer dizer que a gente vai se preocupar com aqueles países, né? Vamos nos relacionar com aqueles países que dão preferência aos direitos humanos. Aos direitos humanos. Tá? Além disso, autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. Importante isso daqui. O que é a autodeterminação dos povos? Veja, toda vez que o Brasil se deparar com um povo em cima de um território qualquer, exercendo ali soberania, o Brasil tem o dever de reconhecer aquilo como Estado. Mas isso funciona lá fora, tá? Se aqui dentro do Brasil, por exemplo, uma comunidade indígena quiser se autoafirmar como Estado soberano, não poderá, porque esse é um princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais, não internas. Não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Veja, tirando aí a igualdade entre os Estados, a não intervenção, a defesa da paz e a solução pacífica de conflitos dizem basicamente a mesma coisa, né? O Brasil, num contexto internacional, se desentendeu aí com o Paraguai, né? A gente vai para cima deles através de guerra, né? Vamos guerrear, explodir o Paraguai, fazer outra guerra do Paraguai, que foi uma vergonha? Não. A gente vai buscar resolver aquilo de maneira amistosa, através de uma igualdade, através de uma não intervenção, né, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, tudo mais. Depois, a igualdade entre os Estados. Veja, de um ponto de vista formal, não há diferença para o Brasil entre Estados Unidos e Argentina, entre Rússia e República Democrática de Tuvalu, é tudo a mesma coisa, né? Pode procurar, existe Tuvalu. Porque a gente trabalha com a lógica de igualdade entre os estados. Agora, que fique claro, né, esses estados aí mencionados não são os estados federados, São Paulo, Minas, Belo Horizonte não, evidentemente, Bahia, Sergipe, não, são os estados estrangeiros. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, daí também já foi mencionado em prova, é um princípio que rege o Brasil em suas relações internacionais. E aí a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, né? Então a gente vai se cooperar, vai se juntar aí para progredir. E a concessão de asilo político. Linda a concessão de asilo político. Você vem um estrangeiro corrido para o Brasil, vítima de perseguição lá fora, a gente vai dar a ele o asilo político. A gente vai estabelecer para ele o asilo político, tá? E aí o parágrafo único vem afirmando que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Antônio, então, esse dispositivo autoriza o Brasil a criar o Mercosul? Claro, claro. Foi esse o dispositivo que levou o Brasil a aderir ao Mercosul. Tá? Bacana. Bacana. Legal esse artigo 4º aí, parágrafo único. E aí acabaram os princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Isso quer dizer que acabou aquela primeira parte ali de princípios fundamentais. Agora a gente vai completar, né, aquele seu edital naquela parte introdutória do artigo 5º e outros mais. Vamos falar um pouquinho dos direitos e deveres individuais e coletivos. É um tema bem legal. Direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos a eles. O que são os direitos
e deveres individuais e coletivos. O que são? Onde é que estão eles? Tá? Eles estão lá no artigo 5º da Constituição. E é um artigo que assim vai nos perseguir aí por alguns bons encontros, né? Bons em termos de número, porque é um artigo longo. Ele é formado por 78 incisos. 78 incisos. Ele tem bastante coisa. A gente vai gastar um tempo maior nos primeiros, porque eles demandam explicações mais demoradas. Depois é uma coisa assim mais formal, né? A gente vai analisando, batendo e vencendo. Então, o artigo 5º, ele começa a ser visto nesse instante. Então, vamos pegar aqui só no sistema os direitos fundamentais, né? Ou direitos e deveres individuais e coletivos, melhor dizendo. Diz o artigo 5º, no caput, essa parte introdutória aí, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Então, sem me dedicar ainda à vida, eu queria que você entendesse que todos os 78 incisos que integram aí este artigo 5º, eles voltam-se para realizar a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, tudo, ainda talvez seja precipitado falar, mas tudo que está lá volta-se para realizar isso aí. Por exemplo, quando eu falo que não haverá pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, eu estou protegendo a vida. Quando eu falo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, eu estou protegendo a igualdade. Quando eu falo que você pode manifestar-se do jeito que quer, pode falar o que bem entender, eu estou protegendo a liberdade. Quando eu garanto a herança, eu estou garantindo o direito de propriedade. Apenas entenda uma coisa, até para não confundir, porque o artigo 6º, que também está no seu edital, fala em segurança. Mas essa segurança que aí está, ela não tem a ver assim com segurança pessoal, né? A polícia está aí para me garantir. Não, não é isso. A segurança aqui é uma segurança que a gente chama de jurídica. Segurança jurídica. Por exemplo, não pode você ser processado por um fato que a lei não diz que é crime. Adultério é crime? Não. Você vai ser processado porque praticou adultério? Não. Isso tem a ver com a tua segurança. Veja, não estou falando em segurança numa perspectiva assim de, mais uma vez, né, segurança pessoal. Não, estou falando de uma segurança jurídica. Tá? Uma segurança jurídica. Beleza? Cuidado com esse negócio. Agora, vamos tomar cuidado com uma coisa. Está previsto aí no artigo 5º o direito à vida. Tá? Sem dúvida alguma, garantida a vida no texto constitucional brasileiro. Esta vida, contudo, não é protegida de maneira absoluta. Até porque diz a doutrina que nenhum direito é absoluto no Brasil. A vida não é absoluta. Claro que não é absoluta. Não é absoluta porque o 5º, inciso 47, a linha A, diz: não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então quer dizer que em caso de guerra declarada, caso o Brasil entre em guerra, a gente pode sim aplicar pena de morte e, neste caso, pode excepcionar a vida. Quer dizer, o Poder Judiciário, esse é o ponto, né? O Poder Judiciário, ele vai te aplicar uma pena de morte. O Estado vai te matar. O Estado vai te matar. O Estado que foi criado para me proteger. Mas ele aqui vai te matar em caso de guerra declarada. No Brasil nunca ninguém foi executado por esse permissivo aí, mas se a gente se envolver numa guerra, lembrando que a guerra aqui é entre estados soberanos, entre Brasil e Argentina, Brasil e Portugal, enfim, aí a gente pode aplicar a pena de morte, tá bom? Mas, veja, também, a rigor, a gente não precisa chegar num extremo de guerra para considerar que a vida não é absoluta. No Brasil tem aborto.
Claro que tem, não é a regra, mas em caso de violência contra a mãe, risco para ela pode abortar. E aí a gente está matando alguém, mas está matando alguém com duro falar, mas com uma justificativa, né? Ok? Então a vida ela está aí no texto constitucional, não de maneira necessariamente absoluta. Aí a gente pula para o inciso 1º, que vai falar sobre a igualdade. Veja, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, tá? Não é nos termos da lei. Então, a gente vai tratar todo mundo igual, mas quando a Constituição deixar margem, aí a gente vai dar uma relativizada nesse tratamento igualitário. Isso, por exemplo, tem a ver com cotas, né? A gente sabe que as cotas, elas são permitidas no Brasil. Sem dúvida, as cotas são permitidas no Brasil hoje em dia. Por quê? Porque a Constituição vem com uma lógica de inclusão, de superação de desigualdade e tudo mais, então aí a gente acaba admitindo. Olha, é claro que se cair assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Se cair assim, você vai marcar que sim, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, tá? Agora, você tem que entender também que a Constituição autoriza tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. É um raciocínio talvez mais complexo aqui. Eu poderia sim olhar para duas pessoas que a vida desigualou e dar para esta daqui um privilégio, né? Uma aspas assim, não sei se é bem a palavra, vantagem. A cota é o melhor exemplo. Você tem assim, ricos e pobres no Brasil, não é verdade? Pessoa rica eventualmente estudou no colégio de ponta e vai disputar uma universidade federal juntamente com aquele que não estudou no colégio de ponta. O que eu posso fazer para igualar aqui as condições? Cotas. Ah, Antônio, mas não é a melhor opção, blá 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 blá. Eu não quero saber. Eu não estou aqui para discutir se cota é melhor ou é pior solução. Eu estou aqui para te dizer que ela existe e que o Supremo já disse que isso não viola a igualdade. Por quê? Porque a igualdade pode ser compreendida nessa perspectiva de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Dois saíram de escola particular. Eu não posso dar cota para um e para outro, porque eles estão num patamar igual. Mas dada essa desigualdade, aí as cotas existem, tá? Na próxima aula, e cuidado, né? Às vezes assim, um ou outro me manda um comentário, pá, Antônio, você está defendendo cota? Eu não estou defendendo nada. Nada. Não me interessa aqui defender, tá? Só estou te dizendo como é, beleza? Na próxima aula a gente volta com esses direitos e deveres individuais e coletivos. Por enquanto é isso, minha amiga, meu amigo, obrigado, grande abraço, até o próximo encontro.